Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, por sinal que é uma sexta-feira 13 de outubro. Vamos comentar as notícias, analisar as notícias com você, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos, os dois são advogados, e a gente vai começar, Mohamed, falando sobre a guerra entre o grupo Hamas e o Estado de Israel, uma guerra, um conflito, é difícil de achar a palavra certa para definir essa situação, que completa hoje uma semana, porque começou com um ataque terrorista do Hamas a Israel na semana passada, no sábado. Então hoje, sexta-feira, a gente completa uma semana desse conflito. Boa tarde, Paulo, Ronaldo. Olha, eu vou começar porque são três aspectos que a gente tem que analisar aí. O primeiro é que eu não entendo, eu custo a crer que o PT ainda viva no século XX e ali nas décadas de 50, 60, ele ainda vive aquele mundo onde o apoio da esquerda a movimentos revolucionários era essencial. Quando o PT continua com esse apego ao passado, de não considerar as Farc terroristas, de não considerar o Hamas, o Hezbollah, o Fatah como entidades terroristas, o PT está vivendo na década de 50. Continua apegado a coisas desse tipo. Quando não condena o governo da Nicarágua, quando não condena o que acontece na Venezuela, falou, esse apego a coisas que vêm da década de 50 do século passado, a gente não consegue entender por que o PT tem essa dificuldade de olhar para frente. E tem uma coisa que tem me chamado a atenção, porque o Brasil está sendo... É o único país do mundo que está fazendo esse trabalho de trazer, de repatriar brasileiros que estão morando lá. E aí eu ouvi de algumas lideranças petistas enaltecendo isso e criticando a Inglaterra, que está cobrando para tirar os ingleses da Palestina e de Israel. Vamos analisar a coisa sob um ponto de vista que é muito interessante. Nós não estamos falando de turistas que foram pegos de surpresa lá. Aí é o cara que foi, está com viagem marcada de volta depois e foi pego de surpresa no meio de um conflito. Que a embaixada brasileira dê suporte e até destine um avião para trazer essas pessoas porque não conseguem antecipar a passagem aérea, você entende. Mas pessoas que já estão morando lá há 10, 20, 30 anos, quando o conflito acabar, elas vão voltar. E aí? Quer dizer, a FAB gasta uma fortuna para trazer essas pessoas para cá, que já vivem lá 10, 15, 20 anos, e elas vão voltar quando o conflito acabar. É preciso a gente pensar direito antes de criticar países que já tomam essa posição. E veja bem, eu estou falando de pessoas que vivem lá há 10, 15 anos. Um outro ponto que tem que ser analisado também nessa questão da guerra é que está tendo uma guerra de informações que acontece em qualquer conflito, mas eu tenho ouvido aquelas notícias de que o Hamas tem assassinado crianças, é fake news. Não é fake news. O Estado de Israel está mostrando as fotos. Inclusive mostrou para o secretário de Estado americano. Não é fake news. O Estado de Israel tem uma postura com Netanyahu de agressão, de sufocar os palestinos. Não tem dúvida nenhuma. Os dois lados cometem crimes de guerra. Por exemplo, Israel dá 24 horas para a população da faixa de Gaza deixar a região e se amontoar num canto da faixa de Gaza, ou então exigir que o Egito abra a fronteira dele. E o Egito já falou que não vai abrir, porque não tem condição de receber 2 milhões de pessoas, 2 milhões de palestinos, porque Israel vai invadir. Isso vai ser um caos e vai provocar uma crise humanitária. É direito de Israel se defender? É. Mas ela não está numa guerra. Guerra entre dois estados.
é um conflito com um grupo terrorista financiado pelo Irã. Vamos invadir, vamos declarar guerra? Eu também sou totalmente a favor de invadir o Irã. Todo mundo invade o Irã e, de preferência, mata todos os ayatolás. Porque o povo iraniano não quer mais esse governo. Eles são fomentadores de terrorismo, eles são fomentadores de guerra, eles são fomentadores de crimes, são fanáticos religiosos e que no seu próprio país não tem mais apoio de ninguém. Agora, é engraçado que eu não vejo os Estados Unidos falando de ir para lá botar para quebrar. Mas o que acontece na faixa de Gaza é crime de guerra também. Não há dúvida nenhuma que o Hamas começou. Mas alguém tem que terminar isso. Exterminar o Hamas é uma coisa. Tá certo, eles são covardes, como todo terrorista é covarde. Eles usam civis como escudos humanos. Não há menor legitimidade no que eles querem. Não há menor legitimidade. Como não há legitimidade nas Farc, não há legitimidade no Hezbollah. Agora, é preciso uma ação com inteligência. Ela tem que ser cirúrgica. Por quê? O Hamas tem o povo palestino como refém. E o terceiro, que para mim é mais grave. Todo mundo sabe o que está acontecendo em relação à guerra da Ucrânia. É absurdo você pensar, e é isso que dá a colocar um humorista como presidente de um país, que a corrupção está desenfreada na Ucrânia e que se descobriram desvios de dinheiro enviado para a defesa do país. A Polônia cortou ajuda, o Congresso americano disse que não vai deixar o governo mandar nenhum centavo para lá e toda a comunidade europeia está estudando cortar a ajuda. Isso significa aquilo que o Putin sabia que ia acontecer, porque conhece o governo ucraniano, vai acontecer e o fim da guerra vai vir. Mas vai vir como? Com a concessão daquele corredor que a Rússia quer para chegar na Crimeia. Mas vejam bem o que é você apoiar um país que, mesmo numa crise dessa, os caras se corrompem, os caras querem ganhar dinheiro, mandando dinheiro para o exterior, a corrupção desenfreada na Ucrânia. Então, a guerra da Ucrânia tende a se esvaziar no noticiário e, principalmente, a acabar com a Rússia obtendo o que ela quer. Mas tem uma coisa que está me preocupando. Quando você começa a pipocar vários conflitos em algum lugar, a atenção do mundo se divide. E os xerifes do mundo, que são os Estados Unidos, não podem atuar em 3, 4 frentes de combate ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma profecia aqui, que não é o do Bet, mas eu gostaria que me cobrassem que até o final do ano, a China pode aproveitar este momento para tomar Taiwan. Aí é guerra. Não, eu não acho que aí é guerra, porque aí não tem como suportar tudo isso. Não. Eu acho que eles aproveitam o momento... Taiwan é prioridade para eles. Não sei se é, porque aí você tem aquele conflito os Estados Unidos vão entrar num conflito em que o mundo inteiro não reconhece Taiwan como Estado. Dão um status diferenciado, mas não reconhece como Estado para não ferir os brios da China. E a China fora falar, como guerra? Eu estou tomando o que é meu. Então aí a coisa complica. E eu acho que o momento para a China é extremamente oportuno. Tem razão. Boa tarde, Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, Roberto Mohamed. Nós já começamos a bater um papo aqui, porque ele entrou num assunto muito mais delicado para os interesses norte-americanos agora, que apesar dos americanos terem um grande interesse também na questão de Israel, mas eu acho que Taiwan é um elemento complicadíssimo e os americanos têm tropas lá, né? É um mar patrulhado por forças navais norte-americanas, ou seja, para haver uma invasão em Taiwan, eles têm que passar por cima dos destroyers americanos que fazem exercícios por lá continuamente. Ou seja, se você tiver um encontro de tropas americanas e chinesas, vira guerra, né? Então, eu acho um pouco mais complicado. Como é muito complicado, Paulo, essa história da guerra que Israel agora trava contra o terrorismo, o Hamas é uma instituição terrorista e apesar, Roberto, de algumas pessoas e partidos políticos e instituições acharem que o Hamas não é
uma central, né, uma célula terrorista, você sabe que a ONU também não classifica o Hamas como terrorismo. Então, a gente até entende que há aí uma discussão a respeito da nomenclatura que se dá ao Hamas. Agora, essa história da esquerda tentar passar pano, entre aspas, dar alguma legitimidade, isso realmente, além de anacrônico, para mim é uma estupidez sem tamanho. Não tem sentido você compactuar com a violência, com a barbaridade, né? É uma coisa vergonhosa, absurda o que está acontecendo, principalmente nas localidades civis, o que aconteceu, né, nos locais civis, aquele kibbutz que foi invadido, né, mataram centenas de pessoas a sangue frio, não tinha ninguém armado, não tinha uma pessoa armada. Já na porta, no portão, que são imagens que foram divulgadas, né, 2 terroristas já chegam atirando no carro, uma família dentro do carro para entrar, para conseguir passar pelo portão. Então, aí mataram crianças, idosos, não tiveram... É covarde, é uma atitude covarde. A última grande guerra que Israel participou foi a Guerra dos 6 Dias, que durou 6 dias, nós vamos passar tranquilamente dos 6 dias agora, porque é uma guerra diferente. Naquela oportunidade, Israel combateu tropas de campo, combateu exércitos, o exército, principalmente o egípcio, e também o exército da Síria e do Líbano, mas ali havia a cara do inimigo, você sabia o que enfrentar. Embora Israel tenha passado ali momentos muito delicados, quem viu o filme da Golda Meir, que é fantástico, também uma excelente retratação daquele momento histórico, sabe que Israel, as autoridades israelenses, elas acharam que Israel estava por 1 milímetro de ser invadida, de ser tomada. Então foi um momento delicado. Mas essa guerra é uma guerra diferente, ela não tem rosto, ela não tem cara, ela não tem farda, exército, não tem nem sequer uma nação. O Hamas não é uma nação, não é um Estado. Então é uma guerra diferente e eu acho que o Israel está tendo dificuldades de encontrar métodos de fazer esse combate. É por isso que acontecem esses exageros, esses absurdos, como agora esse ultimato de invasão à faixa de Gaza. Eles sabem que é impossível a população desocupar aquela área em 24 horas, não tem como sair de lá em 24 horas. Talvez seja aquela bravata para colocar realmente algum pânico, mas você não pode usar táticas terroristas para combater o terrorismo, né, Roberto? Então, eu acho que é isso que nós estamos falando agora. A legítima defesa que Israel está utilizando, ela tem não só a legitimidade, mas ela tem a necessidade de ser executado. Você tem que barrar o ato terrorista. Mas extrapolar, usar força excessiva e colocar outras pessoas inocentes na linha de frente, tem muito palestino que não tem nada a ver com o Hamas que está ali naquela região, então aí você perde um pouco da razão. Então é uma guerra difícil, complicada, vai durar muito mais do que os 6 dias que nós estamos completando hoje, mas a gente espera e torce para que Israel, as suas lideranças, tenham o bom senso de saber enfrentar o terrorismo sem também passar dos limites, sem também se transformar num Estado terrorista. Terrorismo é a violência, são os atos de violência e morte contra civis, contra inocentes, para mandar recados para terceiros. No caso do Hamas para Israel, no caso de Israel para o Hamas. O ato do Hamas, sem nenhuma dúvida, é um ato terrorista, mas a reação de Israel também tem componentes terroristas. A opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, 13 de outubro, o Ronaldo Serápicos e o Roberto Mohamed, ambos advogados, estão analisando as situações, as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Paulo, tem uma coisa só para complementar o que a gente falou no outro bloco. Quando eu falo da teimosia da esquerda e como o Ronaldo foi cirúrgico, anacrônico, é porque não tem sentido. O Hamas tem como objetivo a destruição total do Estado de Israel. Ou seja, ele não quer qualidade de vida para os palestinos, ele não quer terra para os palestinos, ele não quer o Estado da Palestina formalizado. Ele quer a destruição do Estado de Israel. Eu não posso apoiar um grupo, considerar que esse grupo não é terrorista, se o único objetivo dele é destruir um Estado soberano.
Agora é interessante que Não reconhecer, por Estados exemplo... Unidos e países europeus classificam o Hamas como um grupo terrorista. Sim. A Organização das Nações Unidas, não. É aquela coisa do terceiro mundo ainda, uma maior parte do plenário, porque não é o Conselho de Segurança que considera, é o plenário. É o plenário. Ainda tem no mundo aquela ideia de movimentos revolucionários. Então você pega os países africanos, por exemplo, os pequenos países asiáticos, eles não veem a coisa dessa forma. E a ONU, na verdade, tem um certo temor da OPEP. Porque a primeira coisa, no dia seguinte aos ataques, que por sinal foram no dia seguinte à comemoração do Yom Kippur, que foi a guerra, a primeira das guerras contra Israel, dos árabes contra Israel. É muito grave quando você pensa que a primeira notícia que deu é que o petróleo pode explodir de novo. Quer dizer, esse é o oportunismo dos árabes em cima de um conflito localizado. Quando, na verdade, o que o Hamas queria era impedir que a Arábia Saudita assinasse o tal acordo que o Trump iniciou, que chamava-se Acordo... me esqueci agora o nome, mas é que alguns países já reconheceram a existência do Estado de Israel, eles se recusam, e se a Arábia Saudita fizesse isso, e estava a um ponto de fazer, mudaria tudo, e aí o próprio Hamas e o Hezbollah ficariam isolados. Então, olhe só como eles calcularam o que eles queriam fazer. É o tal recado que você falou, que é típico do terrorista. Por exemplo, quando o governo brasileiro não reconhece que as Farc são terroristas, tá bom, as Farc querem o quê? O controle das rotas para exportar droga, porque elas hoje servem ao narcotráfico na Colômbia. Elas não têm nada de democracia para a Colômbia, porque a Colômbia é uma democracia. Aí o governo brasileiro, o presidente da República, diz que o que acontece na Venezuela, onde não tem partido de oposição, não tem imprensa livre, o povo está na miséria, é narrativa. E que a Venezuela é uma democracia. Que na Nicarágua, onde você caça a cidadania de alguém. Isso é um crime, que não existe similaridade no mundo. E o Brasil se recusa a reconhecer como uma ditadura sanguinária. Então, isso é que eu não entendo na nossa diplomacia. E nos custa caro essa indecisão e esse amor a esse tipo de regime. Vocês notaram que eu deixei Cuba de lado, porque é caso perdido. Mas, no caso da Nicarágua e da Venezuela, a gente tinha que tomar uma atitude. Infelizmente, isso não está acontecendo. E esse anacronismo do PT, quando chega ao poder, nos custa caro. Nos custa muito caro. E aí remete a uma coisa que eu gostaria de trazer a discussão para cá, para encerrar esse assunto. E aí eu queria ouvir os dois, inclusive a sua opinião. A gente falou aqui, no governo Temer, na época antes da eleição do Bolsonaro, sobre a reforma trabalhista. E aí a gente vê o seu Luiz Marinho incansavelmente dando entrevista e brigando para rever a reforma trabalhista, recriar o imposto sindical e fora essa pataquada que ele está fazendo em relação ao Uber, patrocinando em relação ao Uber. É incrível como a gente vive na década de 50 e esses caras não acordaram ainda. Eu queria só fazer um comentário rápido sobre a história do Hamas e da ONU. Eu tenho um amigo diplomata que uma vez ele estava me explicando isso. A ONU e a diplomacia em geral, inclusive a diplomacia brasileira, de vez em quando você tem que tomar decisões para não desagradar, porque o objetivo da diplomacia é sempre manter a porta aberta. Ele me falava, você tem que conversar com todo mundo, com o inimigo, até com o terrorista, se for possível conversar, tem que conversar. Se você não conseguir, paciência, mas você tem que estar conversando. Então eu tenho a impressão que a ONU não reconhece o Hamas para não desagradar a Arábia Saudita, que estava em um processo de acordo, não desagradar outros aliados do Oriente Médio e para deixar uma porta aberta com o próprio Hamas para negociar. É que o Hamas, você lembrou bem, a única reivindicação do Hamas com relação a Israel é que ele se autodestrua, né? Ele falou, nós pedimos que vocês se destruam e aí está atendido. Então Israel não tem negociação por conta disso. E aí eu não me incomodo da diplomacia brasileira não criticar as demais
ditaduras da América Latina, Cuba, Venezuela, Nicarágua, não me incomoda o que eles criticam. Eles têm que manter uma porta aberta, a gente tem que conversar com esses países. O que me irrita é você ver membros do governo fazendo apologia a esses países. É isso que me irrita. Falar, olha, não tem problema, o Brasil não pode encerrar relações diplomáticas nem com Cuba, nem com Venezuela. Agora, ficar passando alisando e publicamente falar, não, a Venezuela é uma democracia, tá? Eu não preciso condenar a Venezuela, mas, pô, não exagera, né? Não passa do limite. Com relação ao Luiz Marinho, era esperado, né, Roberto? A gente sabia que essa é a postura dele. Eu não sei quais foram os compromissos que Lula assumiu na campanha com o seu partido, com os partidos aliados, se isso fazia parte ou não. Não dá para eu acreditar que isso seja política do presidente, refazer a reforma tributária, demolir, né, na verdade, a reforma trabalhista, perdão, a tributária até que já está caminhando, e voltar a esse debate também anacrônico, né, do capital contra o trabalhador, do forte contra o fraco, quando nós já estamos mais adiantados. Nós já estamos falando de uma outra etapa, nós estamos falando de transformar o trabalho numa coisa mais eficiente e, principalmente, transformar os encargos que incidem sobre o trabalho numa coisa também mais eficiente. É isso que vai gerar mais empregos, que vai dar a oportunidade das empresas começarem a pensar numa redução de jornada de trabalho, que é o que o senhor Marinho também quer, que eu acho razoável. Vamos discutir isso. Agora, não dá para discutir isso enquanto a carga de custos sobre o trabalho é de cada vez maior. E agora reverter coisas positivas da reforma trabalhista também não tem o menor sentido. Como não tem sentido para mim imposto sindical, né? No mundo inteiro sindicaliza-se quem quer. Você não pode obrigar as pessoas a participarem de um sindicato, porque nós estamos hoje numa outra era de defesa dos interesses dos trabalhadores. Antigamente, para você ter voz, você precisava de uma instituição. Hoje todo mundo tem voz. Você vai na internet, na rede social, você tem voz. Não preciso mais do sindicato para ter esta influência. O sindicato hoje mantém lá os líderes para chegar na negociação, são os profissionais. Agora, aquele monte de dinheiro que a gente via que o sindicato usava para fazer show, para fazer greve surpresa, isso tudo realmente não tem nenhum sentido. Então, essa volta ao passado, né? A esquerda não se esquece da esquerda comunista, né? que não deu certo em lugar nenhum no mundo, não funciona, não existe mais em lugar nenhum, talvez só em Cuba e na Coreia do Norte, porque são ditaduras. Então funciona onde tem uma ditadura. Vocês querem ditadura novamente? Então não dá para reclamar do Bolsonaro, né? Se quer ditadura, tem que se juntar com os que querem ditadura também. Então realmente não faz sentido para mim. Eu gostaria muito de ver o Brasil avançando na sua política de geração de empregos, de direitos trabalhistas e não retrocedendo. Nós queremos voltar a uma coisa que já existia e que não deu certo. Em relação a essa questão do imposto sindical, do combate à reforma trabalhista, o imposto sindical, a pessoa ser compulsório o pagamento dele, descontar no ordenado, no salário, é uma coisa tão absurda que eu não sei como o Luiz Marinho pode, e muita gente do PT, pode insistir em bater nessa tecla. As relações trabalhistas mudaram muito. Hoje existe um grande número de trabalhadores autônomos que usam o WhatsApp para receber os pedidos de trabalho, né, os pedidos de entrega. Existem os aplicativos como Uber, que não são patrões. Na verdade, o motorista usa o aplicativo, né, do Uber. A gente poderia parafrasear uma música antiga do petista Chico Buarque de Holanda em relação à posição de muitos petistas em relação a esses assuntos, como também o das encarar como terrorista ou não grupos armados que promovem o terror. O mundo passou na janela e só o Luiz Marinho não viu, né? Da música Carolina. O mundo passou na janela e o Luiz Marinho não viu. Essa reforma trabalhista que foi feita, ela não tirou nenhum direito do trabalhador. Ela corrigiu alguns absurdos que existiam, exageros. Para citar coisas aí que os trabalhadores podiam reclamar, a prescrição intercorrente, quer dizer, o processo não é mais eterno. Antigamente o processo trabalhista era eterno, hoje não é mais. Você tem um prazo para resolvê-lo. Isso é comum em qualquer tipo de processo, em qualquer lugar do mundo. Chega uma hora que o processo prescreve,
Né? E o segundo item... Principalmente, se o trabalhador perder, ele arca com as E o custas do segundo item, processo, que a responsabilidade. que estão contando como uma perda, e não é perda de direito, é que o trabalhador que processar indevidamente o seu empregador, ele vai pagar as despesas do processo, como acontece em todos os processos do Brasil. Se você processar o Mohamed, o Paulo Schiff, e não tiver razão, você paga os honorários e as custas do processo. Isso acontece em todos os processos, em todos os lugares onde você tem a tal da sucumbência, que é quem processa e perde, paga as despesas. Quer dizer, não é direito trabalhista que foi perdido. Eu acho que foi colocar as coisas num ponto de equilíbrio e que os trabalhadores que são lesados por empresas ruins, que descumprem a lei, esses continuam recebendo do mesmo jeito. Vai na Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho dá para ele o ganho de causa e o direito de receber o que lhe é devido. O Opinião Litoral vai para mais um intervalo. Fica com a gente porque a volta é bem rápida. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta sexta-feira 13. O Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos estão comentando as notícias com você. E o pessoal lá do Quarentenário está na bronca com o prefeito Caio Amado. Vamos ver o trecho de um vídeo. Santos, presidente da sede do Quarentenário, vim aqui na Rua Ceará. Aqui está a população indignada. Por quê? O prefeito Caio Amado, o prefeito do coração, quer arrumar a lagoa, mas a Rua Ceará não quer arrumar. Porque é a mãe dele, ou o pai dele, ou o filho dele que está aqui. Vai morar lá na lagoa? O pessoal está na bronca, hein, Mohamed? A gente já falou aqui, fica parecendo perseguição, mas não é, porque a gente também falou do Soma no Guarujá, a gente também fala do ilustre prefeito de Cubatão, aquele que gosta muito de abraço. A gente critica. E fala é a do demagogia. De Santos também, né? Também. E a gente fala da demagogia. Não adianta ficar fazendo live o tempo todo, por causa da reurbanização da Praia de Itararé, que ficou bonita, o banquinho novo que ele sentou. Isso não enche barriga. Isso não dá qualidade de vida às pessoas. E essa rua no Quarentenário, o bairro do Quarentenário, é uma coisa bem clara. Quando você não tem saneamento básico, você não tem condições mínimas de vida, você está gerando clientela para a saúde. Só que São Vicente não tem sequer um pronto-socorro decente. E acaba sobrecarregando as outras cidades. Eu acho que ao invés do prefeito colocar a cabecinha no ombro do governador para chorar, em cima de uma mentira, que foi aquela questão dos imóveis, porque ele omitiu, ele deu a entender naquele momento, para quem não entendeu, que aqueles imóveis que eram para a cidade de Santos, construídos em São Vicente, era uma injustiça com São Vicente. Só que ele esqueceu que ali era meio a meio, porque Santos também entrou com contrapartida ali. E que a metade de São Vicente tinha sido entregue no governo do Pedro Gouveia. Quer dizer, ele omitiu isso, porque não foi ele que recebeu. Mas a parte de São Vicente ficou pronta primeiro, porque o governo do estado sabia que era a cidade que mais precisava. Então, essa mentira, essa sucessão de mentiras, fingir que não é com ele, ser hipócrita a ponto de decretar emergência financeira e aumentar o número de secretarias e de cargos comissionados para agradar quem gosta de uma boquinha, sabe, eu não consigo conceber que uma pessoa ache que alguém vai acreditar que ele governa São Vicente. Porque se ele deu 4 secretarias para Solange, 2 secretarias para o Caio, mais as secretarias que ele teve que dar para o partido dele lá, da Renata Abreu, sobrou o quê? Ele administra? Tem gente que gosta de boquinha? Tem gente que adora uma boquinha. Tem gente que vive 30 anos vivendo com uma boquinha. Tem gente que vive disso. Olha, ser prefeito de uma cidade, Roberto, é escolher prioridades. A gente está careca de saber que é impossível o prefeito resolver todos os problemas da cidade. Não resolve. Então ele tem que escolher as prioridades. Às vezes é difícil, né? Um cobertor curto. Você vai ter que deixar algum lugar descoberto. Então é uma decisão complicada. Para isso, o prefeito tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir a comunidade. É que de um tempo para cá,
as pessoas mudaram a forma de se manifestar. Quando a gente estava começando a convencer o cidadão a dar a sua opinião, a reclamar, a protestar através das organizações civis, dos grupos voltados para as comunidades, de repente veio a rede social. E as pessoas preferem hoje reclamar da forma como nós vimos no vídeo aí. Você, ao invés de ir Diego reclamando. ao invés de você se juntar, fazer um abaixo-assinado, escrever uma carta, fazer uma reclamação, as pessoas gravam um vídeo e esculhambam todo mundo, são mal educadas, são grosseiras. Então nós vivemos hoje num momento que as pessoas realmente ficaram mal educadas. Ficou bacana você fazer um vídeo, esculhambar uma autoridade e tal. Mas o prefeito de uma cidade, ele tem que estar preparado para receber críticas e levar isso em consideração na hora de escolher as suas prioridades. Se houve uma reclamação de uma comunidade importante, como a do Quarentenário, tem que verificar o que está acontecendo e escolher as suas prioridades, explicando para as pessoas, olha, nesse momento a cidade precisa investir em tal lugar, não deu tempo ainda de fazer lá no Quarentenário, mas nós temos um plano de fazer até tal data, até tal dia, até tal fim de governo, etc. Ou chegar à conclusão que realmente o Quarentenário deveria ser uma prioridade. Mas o importante é você explicar para as pessoas que o elegeram qual é o seu plano para a cidade. Porque aí você evita esse tipo de situação em que as pessoas acham que foram abandonadas, né? Que é a impressão que essas pessoas têm. É engraçado, Ronaldo, porque a gente lembra de uma pessoa que nós dois conhecemos muito bem, na verdade nós três conhecemos muito bem. São Vicente teve uma sucessão de coisas ruins na política, mas também foi uma cidade que teve o homem mais honrado e ético que eu já conheci na política, foi o Irra, que quando teve a prorrogação dos mandatos dos prefeitos para poder coincidir a eleição de todos, ele renunciou, dizendo que ele não ia ficar um dia além daquele período para qual ele foi eleito. E era um homem íntegro. É um homem íntegro. Quer dizer, aí você teve depois de um tempo o Márcio, uma sucessão de governos ruins, aí você teve um prefeito que, concordando ou não do ponto de vista ideológico ou de forma de administrar, mas o Márcio representou aquilo que o Mourão representou na Praia Grande, colocando São Vicente no mapa, porque São Vicente era muito pior do que é hoje. Não conseguiu fazer o que o Mourão fez na Praia Grande, mas motivado pelo fato de que, bem ou mal, a Praia Grande tem receita. São Vicente tem uma receita muito baixa e uma demanda social muito alta, que a gente sabe que destrói o orçamento de uma cidade. Agora, o problema da postura do atual prefeito, do Caio, é que ele está provocando conflito, Paulo, com todas as cidades do entorno. Ao invés de tentar fazer do Condesb o seu campo de batalha, onde ele vai tentar buscar que os outros municípios o ajudem, e ele não consegue entender que eles podem ajudar. Não, o Caio Amado faz o contrário, ele fica buscando conflito com o Rogério, conflito com a Praia Grande, ao invés de adotar uma política mais transparente em relação às necessidades da cidade. E aí é que eu pergunto, ele quer chegar aonde? E lotear o seu secretariado, causa um problema muito grave para ele, que talvez ele não tenha percebido ainda, por incrível que pareça. Se você não é dono das secretarias e das indicações para as secretarias municipais, você não governa a cidade. Aí sobra o quê? É aquele prefeito que pergunta, e aí, o que está acontecendo na tua pasta? O que está acontecendo? Por quê? Porque a pessoa que foi nomeada deve satisfação à pessoa com quem ele fez acordo, e não a ele. Isso é muito grave. E eu acho que se ele não acordar, porque ele está achando que vai ganhar de WO, porque se ele fez acordo com a Solange, fez acordo com o Caio, ele matou todo mundo que poderia representar a oposição. Ele está esquecendo que muitas vezes ele pode ser surpreendido por alguém que tenha a trajetória dele, porque o Caio foi assim. Uma trajetória assim. Relâmpago, uma trajetória... Sim, mas o Caio, o Biri foi eleito naquela base do não quero votar nesse aqui, e foi uma coisa surpreendente e que depois não tinha conteúdo. Mas o Caio é uma trajetória surpreendente porque ele quase ganhou a eleição na primeira vez e na segunda levou. E pode surgir um outro Caio Amado. Sim. E ele está subestimando essa possibilidade. Ronaldo, muito rapidamente, por conta do nosso tempo, 71
milhões de brasileiros estão endividados, 46,5% da população com dívidas, com contas atrasadas, e em 6 estados, Acre, Rondônia, Amapá, Ceará, Mato Grosso e São Paulo, a liderança do ranking das dívidas é das contas de água, energia elétrica e gás. A inadimplência do brasileiro está num pico histórico. Se você juntar essas dívidas, cartão de crédito, cheque especial, que é a classe média, aí explode. Celular. O celular você corta, tal, não é uma coisa que você vai morrer, embora muita gente hoje trabalhe com isso, né? Mas você compra lá um chip pré-pago, você dá uma alternativa. Faltar luz, faltar água, é a mesma coisa que faltar comida. Então, as pessoas estão na linha da miséria quando elas moram numa residência sem água e sem luz. Então, isso mostra que está faltando uma política voltada para a emergência que o Brasil atravessa nessa população. Eu critiquei hoje de manhã que o governo se preocupou mais em dar desconto para carro do que em buscar alternativas para essas pessoas. Veio agora o Desenrola, bacana o Desenrola, vai tirar as pessoas da dívida, mas quando o cara não consegue pagar a conta de luz, nós já não estamos falando de Desenrola, estamos falando de Desatola. O cara está atolado até aqui, ele está na porta da miséria. Então falta essa medida emergencial do governo, que está, às vezes, mais preocupado aí com as próximas eleições municipais do que em resolver problemas concretos da população brasileira de mais baixa renda, que esse é o compromisso do presidente Lula, que ainda não foi cumprido. Mohamed, a gente fala da atitude cruel de Israel, contrariando as convenções humanitárias de cortar água e energia elétrica para os moradores da faixa de Gaza, né, os palestinos, mas no Brasil a situação econômica está cortando a água e a energia elétrica das pessoas. Tudo em cima... esse processo de privatização da distribuição de energia e de água no Brasil, porque a gente tem um governador que fala que a iniciativa privada é maravilhosa e que vai resolver o problema de todo mundo, né? Eu gostaria que ele pegasse um dia para ir pegar aquela SP Mobilidade, é a que privatizou a linha de trens, sim, a linha de trens. São Paulo Mobilidade, e visse o que é iniciativa privada. Eu sou contra aquela greve que fizeram dos metroviários, porque o sindicato é controlado pelo PCdoB e quis dar um ponto político ali. Mas, em relação à privatização, é preciso entender que a iniciativa privada é isso que a gente está vendo aí agora. Mas o Brasil constrói essa coisa que você falou, Paulo. Por exemplo, se você pegar núcleos habitacionais construídos pelo CDHU, pelo tal, por que já não fazem com energia solar? No próprio custo da casa. É superfaturado mesmo. Então, já faz com energia solar. Quer dizer, você já reduz a possibilidade daquelas pessoas terem corte de luz. Por quê? Porque elas têm crédito. Elas vão ter crédito. Né? Já que roubam até no cano que vai nessas casas populares, porque a CDHU é uma fonte de roubalheira absurda, por que já não fazem com teto com captação solar? Porra, é uma coisa tão simples que você consegue fazer com que o consumo dessas pessoas reduza. Só que aí os caras querem incentivar a energia solar, mas impedem você de usar para abastecer tua casa. Você tem que obrigado a vender sem controle algum, porque você não sabe quanto que você está vendendo para a concessionária de distribuição de energia, para ela abater da sua conta de luz. Olha que absurdo que é. Quer dizer, parece que esses caras pagam muito bem no Congresso, porque eles aprovam só o que eles querem. O marco regulatório foi feito para eles. E aí a gente vê as pessoas não tendo água e não tendo luz, enquanto o nosso governador diz que a iniciativa privada é santa e vai resolver todos os problemas do Brasil. Eu acho que a gente devia não votar mais para presidente da República, mas sim para CEO. E aí eu acho que seria muito mais proveitoso para nós. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação como comentaristas do Ronaldo Serápicos e do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.